Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará que o nosso Deus é o Senhor dos Senhores. Confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Graça e paz a todos vocês que nos dão a alegria de chegar à sua casa através da internet para juntos celebrarmos na presença de Deus o culto de reflexão e estudo bíblico e também o estudo de oração e comunhão espiritual. Graças a Deus pela sua presença aqui conosco. Graças a Deus porque podemos interagir aqui neste culto com a palavra de Deus. Eu quero convidar você à oração e depois da oração nós vamos ler a palavra de Deus no texto bíblico que será o objeto da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos.
Senhor amado e bendito, nós te agradecemos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Teu Espírito Santo que em nós habita nos conduz em todas as coisas, em justiça e em santidade. Te damos graças também, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos ao Senhor, que é o único Deus vivo e verdadeiro e que merece de todos nós toda a honra, toda a glória, todo o nosso culto e todo o nosso louvor. Nós lhe pedimos, bendito Senhor, que agora, quando vamos ler a Tua bendita e inspirada palavra, que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente e os nossos corações, para que eles tenham a condição de fertilidade, para que quando a Tua palavra entrar pelos nossos ouvidos, afetando a nossa mente e o nosso coração, encontre neles terra fértil para prosperar na nossa vida. Abençoa, Pai amado, lhe pedimos, todos que estamos neste momento em Tua presença, e nos fale pela instrumentalidade da Tua palavra, porque nós lhe pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler versículos 23, 24 e depois pularemos para o verso 31 e leremos até o verso 33. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 23, 24, 31, 32 e 33. Leiamos a palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o dos outros. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu, em tudo, procuro agradar a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que está acontecendo aqui neste texto em que Deus usa o apóstolo Paulo para nos falar aqui? A gente vem falando já durante muitas semanas sobre a necessidade de autocontrole daqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida, que pelo Espírito de Deus aprendam, através de uma série de exercícios cristãos e espirituais, aprendam a ter autocontrole, que a Bíblia vem também chamar de domínio próprio. E sobre este assunto de autocontrole, sobretudo naqueles momentos de lutas espirituais, lutas cristãs que enfrentamos no dia a dia da nossa vida, que todos saibamos
que para termos autocontrole, para termos domínio próprio, é necessário que nós tenhamos disciplina para recebermos o que Deus quer ministrar ao nosso coração, para aprendermos a ter maturidade cristã, maturidade espiritual. E essa maturidade só vem para aqueles que estabelecem algumas regras disciplinares para a sua própria vida. Não são regras para engessar a vida de ninguém, mas são regras para viabilizar o desenvolvimento cristão, a maturidade espiritual. E é claro que o domínio próprio e o autocontrole em tudo nos ajuda através de uma vida cristã e espiritual disciplinada. Hoje o que nós vamos fazer aqui é a conclusão do que durante 5 semanas, e essa é a 6ª, em que nós vamos falar sobre este assunto. Vamos concluí-lo. E ao concluirmos, a gente quer que você, como eu também, tenhamos a competência, a capacidade, tenhamos o discernimento do que devemos ser e fazer para alcançarmos esta disciplina através do autocontrole ou através do domínio próprio. Nessa conclusão, eu quero chamar você a fixar comigo 5 aspectos no nosso comportamento acerca da disciplina cristã voltada para o autocontrole. 5 coisas, 5 procedimentos, 5 comportamentos. Vamos ao primeiro? Em primeiro lugar, nós nos autocontrolamos porque temos em vista uma coroa incorruptível. Uma coroa que permanece. Uma coroa eterna. E aí eu quero te convidar a voltar comigo ao capítulo 9, que já foi objeto do início dos nossos estudos, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículos 24 e 25. Eles dizem assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que os atletas que correm para ganhar um troféu e uma coroa, é aquela coroa feita da planta, a coroa de louros, com o tempo ela seca e ela se desfaz. O troféu, ele com o passar do tempo pode enferrujar, pode descolorir, pode pegar enzimas que vão prejudicar o troféu. Mas a Bíblia está dizendo que quando nós vivemos uma vida disciplinada,
nós ganharemos uma coroa que nunca se desgastará, não se descaracterizará, não se diluirá, não se poluirá. Ela é uma coroa eterna, uma coroa de qualidade para sempre. É isto que a Bíblia nos propõe, com uma vida cristã disciplinada. O prêmio dos competidores nos estádios, eles murcham e secam, eles acabam. O prêmio que o Senhor tem para cada um de nós, nos céus, nunca murchará, nunca se acabará. Vale a pena dar lugar a uma vida de disciplina cristã e maturidade espiritual, uma vida de autocontrole, uma vida de domínio próprio pelo Espírito Santo. Vale a pena trazer essas coisas para a nossa vida, pela recompensa que nos espera, que é a coroa da glória, a coroa incorruptível. Em segundo lugar, o autocontrole exige submissão a tudo que a palavra de Deus nos ensina. Lembro-me que Jesus uma vez disse: vós verdadeiramente sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então o discípulo verdadeiro e frutífero de Jesus é aquele que é caracterizado pela disciplina, pela submissão, pela obediência. E aí eu peço você voltar o seu olhar para o capítulo 9 de 1 Coríntios, só que agora no versículo 27. Lá diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou reprovado. Ou seja, a palavra, a submissão à palavra de Deus, a submissão ao nosso Senhor e Salvador, a submissão ao Espírito Santo, a submissão à igreja, a Deus, nos qualificam, nos habilitam, não somente para levar multidões aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo, mas nos habilitam para nós mesmos, no final dessa corrida, no final desta jornada, estarmos habilitados e qualificados para receber a coroa que nos está preparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Autocontrole, domínio próprio, exige submissão. Em terceiro lugar, só acrescentar mais uma coisinha aqui. A carreira cristã, ela é para gente séria. Não é para pessoa que se diga crente, porém é preguiçoso. Pessoa que se diga crente é indolente, é indisciplinado. Vida em Cristo, vida cristianizada é coisa séria e não se constitui numa vida de brincadeira. Manter-se em condições de prosseguir nessa luta, neste mundo, que oferece para mim e para você um prêmio incorruptível, exige séria disciplina. E o apóstolo Paulo, ele diz que a disciplina,
é tão incrível que ele disse: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, como que querendo significar a renúncia à sua própria vontade para fazer apenas e tão somente aquilo que é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, o autocontrole exige que eu sempre tenha atenção à minha vida. O que é ter essa atenção? É aquilo que o Senhor Jesus Cristo orientou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu preciso vigiar a minha vida. Eu preciso pôr vigilância sobre o meu corpo. Eu não posso descuidar, porque o corpo do pecado, ele é apaixonado pelo pecado. A segurança da nossa vida acha-se na graça e no poder de Deus por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele ou aquela que se acredita muito firme e que até se enche de autoconfiança, corre o sério risco de ser derrotados pelas tentações e pelas paixões da carne. A disciplina cristã, ela se constitui em um tremendo de um esforço pelo Espírito Santo para viver a vida de Cristo. Mas tudo isso é possível quando o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, quando percebe a nossa submissão à autoridade dEle, à palavra dEle, Ele próprio nos dá a capacidade para vivermos a nossa vida do ponto de vista da vontade e do querer dEle e do Pai Celestial. Em quarto lugar, o autocontrole, o domínio próprio, busca sempre, em todas as situações e circunstâncias, não apenas o meu bem-estar, mas muito mais o bem-estar do nosso próximo. Sobretudo, se aquele próximo é um irmão ou uma irmã que tem uma vida cristã e espiritual, com algumas fragilidades que nós não temos. E aí eu peço para você colocar o seu olhar no versículo 24 do capítulo 10, que lemos nesta noite uma vez já. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é dos outros. Nós vivemos a vida cristã dentro de certos limites. Entre outros motivos, para que não vivamos de uma maneira que venha a escandalizar as pessoas. O nosso irmão mais fraco, a nossa irmã mais fraca, e principalmente escandalizar as pessoas do mundo. O que é esse escândalo?
é quando uma atitude nossa faz que aqueles que estão no caminho sintam vontade de abandonar o caminho do Senhor por causa da minha conduta, das minhas atitudes e das minhas palavras. Estão no caminho e decidem abandonar porque se escandalizou com algo que eu fiz ou algo que eu disse. Mas e em relação ao mundo? Se eu escandalizar as pessoas do mundo, o que é isso? É eu ser no caminho daquela pessoa, no caminho dela vir para o Evangelho da graça salvadora, é eu no meio do caminho me tornar pedra de tropeço e levar aquela pessoa ainda não convertida a crer que não vale a pena se converter, que não vale a pena crer em Cristo, porque afinal de contas, uma pessoa que já creu está escandalizando ela e ela por isso desiste de vir para Cristo. Nós não temos o direito de, como fez Caim, que matou Abel, fugirmos à responsabilidade de cuidarmos do nosso irmão. Por que estamos citando Caim neste contexto? Porque depois que ele matou o irmão dele, ele foi e enterrou aleatoriamente esse irmão chamado Abel. Sim, mas e daí? E daí é que Deus aparece e pergunta para Caim: Caim, você viu o seu irmão Abel? Sabe onde está o seu irmão Abel? E ele diz cinicamente a Deus: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Caim interrompeu a vida do seu irmão, que era uma vida vivida aos pés de Deus, em temor a Deus, em agrado a Deus. Caim se colocou no meio e interrompeu a vida de Abel de comunhão com Deus. Mas é claro, quando Caim tirou a vida de Abel, eu sei, você sabe, todos nós sabemos, que ali a alma de Abel foi viver para sempre nos braços do Pai Celestial. Caim tirou a vida física, mas não tirou o valor espiritual que a vida de Abel tinha para Deus. Meus amados, temos que tomar cuidado com o que fazemos, que não devíamos fazer, com o que falamos, que não devíamos falar, com a maneira como vivemos, que não devíamos viver, para não sermos pedra de tropeço, nem para os mais fracos na fé, nem para aqueles que querem vir para os pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Em quinto e último lugar, o autocontrole, o domínio próprio, a vida de glória e glorificação a Deus, é uma constante em nosso viver. Versículo 31 do capítulo 10, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu sempre fico me perguntando, o que é que poderia estar por trás da expressão
fazer tudo para a glória de Deus. Não é só comer, que é um ato mecânico na nossa vida. Não é só beber, que também é um ato mecânico na nossa vida. Mas quando diz tudo, é tudo que faz parte da dinâmica da nossa vida, na vida familiar, na vida de trabalho, na vida de estudante, no trânsito, no lazer, no shopping, nos passeios, tudo, no casamento, no namoro, no noivado, na relação dos pais com os filhos, na relação dos filhos com os pais, como crentes, membros de uma igreja, tudo fazei para que Deus seja glorificado. E encerro finalmente dizendo o seguinte: mais do que uma coroa, mais do que o bem-estar de um irmão, de uma irmã, nós vivemos a nossa vida cristã e a nossa maturidade espiritual seguindo uma disciplina prescrita nas Escrituras Sagradas, tendo em vista a glória do nome do Pai e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o que é uma vida de autocontrole? O que é uma vida de domínio próprio? É uma vida que receberá uma coroa incorruptível. É uma vida de submissão a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. É uma vida em que eu vigio o tempo inteiro, coloco a atenção sobre mim o tempo inteiro, porque afinal de contas a carne é fraca. É uma vida em que o tempo todo eu estou visando o bem-estar dos mais fracos na fé, dos meus irmãos e das pessoas do mundo. Uma vida de autocontrole é uma vida que em tudo, com tudo, por tudo e para tudo eu vivo para a glória de Deus, meu Pai Celestial, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus e Pai, agora, diante destas coisas que o Senhor, pelo seu Espírito, nos falou, eu quero lhe agradecer porque estou me sentindo mais seguro, mais confiante no Senhor. Porque eu fui desafiado e aceito o desafio de viver em submissão ao Senhor, ao seu Filho e à sua palavra. Porque eu estou decidido, Pai, a buscar a minha maturidade cristã e o meu crescimento espiritual, prostrado aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas vivendo uma vida que honre e glorifique ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelos teus cuidados para conosco. Cuidados estes revelados até mesmo nas instruções acerca de como ter uma vida autocontrolada, dominada pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, pelo estudo dessa noite.
pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de cantarmos a nossa última música nessa noite, eu quero dar uma instrução a você que está nos acompanhando, para que reúna a sua família aí. Abra um momento de compartilhamento para que sua esposa, seus filhos, seu marido compartilhem situações na vida de vocês. Mas acrescente a estes assuntos os nossos irmãos que estão infectados com o vírus Covid-19, ou com dengue, ou com outras patologias. Ore por eles, pede a graça da cura sobre essas vidas. Os irmãos que estão passando por situações de desemprego, por situações de insuficiência financeira, para fazer frente às suas necessidades. Ore pela sua igreja, pelos ministros e ministérios da sua igreja. Ore pelo povo de Deus espalhado no mundo. Ore pelo Brasil, pelo presidente da República, pelos seus ministros, pelos senadores, deputados e pelos prefeitos. Oremos pelos governadores. Oremos também pelos seus assessores. Oremos por aqueles irmãos e irmãs que estão bem empregados, para que tenham compaixão e abençoe a vida de outras pessoas. Inclua isso nesse momento familiar de oração. Inclua. E depois do momento de oração, e antes do momento de oração, desculpe-me, nós vamos cantar, e você encerrará aí depois da música, com esse momento de oração em família. Quero me despedir de vocês, recomendando, fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe e a sua família. Tenham todos uma boa noite.